Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 26. Atos 26. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 18. Só para nós nos situarmos, Paulo está aqui diante do rei Agripa, tendo a oportunidade de apresentar sua defesa, uma vez que ele está sendo acusado pelos judeus. E nesse momento o rei Agripa então passa a palavra para ele, né? E ele se dirige aqui também usando do tempo para se defender. Diz assim o verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais brilhante do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Também a partir do verso 24 ao 29. Dizendo ele estas coisas em defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza.
pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Vamos, irmãos, orar a Deus, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua bênção, a Tua direção, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, para que possamos, Pai, extrair algumas lições desse texto. Um texto extremamente rico, mas queremos tirar algumas lições particulares para este momento. Fala conosco, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todo homem possui valores espirituais, todo homem. Mesmo sem estar compromissado com qualquer religião, ele preserva seus conceitos próprios em relação a uma crença. Mesmo quando ele não frequenta nenhuma igreja, mesmo quando ele não segue nenhum grupo evangélico, ainda assim ele possui valores espirituais. Às vezes, a simples observação desses conceitos, por ele seguir esses conceitos pessoais, isso pode conduzi-lo a um equívoco espiritual, pode conduzi-lo a um pensamento diferente, a uma religiosidade admirável, mas enganosa, que os impede de discernir as falhas no seu modo de relacionar-se com Deus. Para ele, os seus conceitos pessoais, espirituais que ele tem, ele se satisfaz com isso. Ele não sente necessidade de buscar uma igreja, ele não sente necessidade dos cultos, de estudo bíblico, de reuniões de oração. Ele está satisfeito com aquilo, com aquela forma que ele crê, com aquela forma que ele pensa sobre religião. Veja que esta foi a experiência vivida por Saulo, né? Saulo, posteriormente Paulo. Ele era, na sua mente, ele já era alguém fiel a Deus. O versículo 5 do nosso texto diz assim: pois na verdade eu era conhecido deles, dos judeus, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele é alguém que se sentia religioso desde o seu nascimento, alguém que se sentia que buscava a Deus desde o seu nascimento. Na sua mente, ele era alguém fiel a Deus. No seu pensamento, as pessoas deviam viver uma fé assim como ele vivia. Essa era a sua maneira de pensar. Nesse caminho, nesses conceitos que ele tinha, nessa forma de se relacionar com Deus, ele tomava posições duras. Vemos aqui no versículo 9, ele dizendo: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele entendia que ele estava certo, que seu modo de pensar sobre Deus era certo, que a maneira que devia servir a Deus era certa e que todos os demais deviam viver como ele vivia. Para ele, ele era um homem correto, ele era um religioso. Muitos pensam assim. Muitas pessoas que você conhece, que não vêm a uma igreja, que não frequentam nenhuma religião, no entanto, eles têm conceitos espirituais particulares. A maneira como eles entendem que devem servir a Deus. Paulo estava seguro que ele estava no caminho certo, até que descobriu o quanto ele estava equivocado. Muita gente que vive uma fé segundo pensa, segundo acredita que deve ser, e lhe é suficiente, ele vai permanecer nesse caminho, até que um dia ele descubra que está errado. Saulo descobriu, e a sua experiência nos ensina primeiramente, que todo homem precisa ter um encontro real com Jesus.
um encontro real. E estou mencionando o fato de ser real, porque há muita mentira, assim como se falam em fakes, há muitos encontros fakes. Pessoas que pensam ter tido um encontro real com Jesus, mas não tiveram, porque não experimentam nada de novo nas suas vidas. À luz do seu relato, que nós aprendemos aqui, não importa quão religiosa seja uma pessoa, quão admiráveis e aprovados pelos homens sejam os seus conceitos espirituais e que ele os vive, ele precisa ter um encontro real com Jesus. Não tem como ser diferente. Para viver uma experiência que marque profundamente a sua vida, para ter uma experiência que de fato faça com que eles tenham viver que seja diferente, para que lhe dê um senso tão profundo de pecado e imperfeição que o faça recorrer a Jesus em busca de misericórdia e perdão. Todo homem precisa ter um encontro assim. Um encontro no qual ele se sinta miserável, um encontro no qual ele saiba o quanto ele é errado nesta vida, o quanto ele tem pecado contra Deus. O encontro real com Jesus leva o homem a esse sentimento. Muita gente se sente muito justa. Se você pensa que tem um encontro com Jesus, avalia. Porque quem tem um encontro real com Jesus, de maneira alguma pode se sentir justo, pode se sentir bom em alguma coisa. Pelo contrário, quanto mais forte, quanto mais real esse encontro com Jesus, mais miserável, mais perverso essa pessoa vai se sentir. Essa é a realidade. Uma experiência, precisa viver uma experiência que lhe cause impacto. Se seu encontro com Jesus não causou nenhum impacto, desconfie, reconsidere. Um impacto que o mova a buscar mudanças, a censurar os seus olhos, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes e até mesmo as suas convicções religiosas. Muita gente, quando encontra realmente com Jesus, vê a sua vida completamente transformada ou virada do avesso, por conta do impacto que foi o seu encontro com Cristo. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada. O seu encontro não é um encontro que está mostrando, revelando evidências. Um encontro real com Jesus, ele mostra, ele é evidente, ele é inegável. A pessoa não tem como esconder que a sua vida teve mudanças. Não pode ser diferente. Se a nossa vida após o encontro com Cristo continua do mesmo jeito, os mesmos valores, os mesmos pensamentos, alguma coisa está errada. Conforme a experiência de Paulo, esta é uma condição fundamental para que o pecador seja não só capacitado, mas se disponha de fato a obedecer à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus. Antes de seu encontro com Jesus, Paulo mesmo determinava a sua conduta. Era ele mesmo que determinava o que ele ia fazer, como ele ia fazer. Era ele quem definia os seus valores, inclusive os seus valores espirituais. Se você é um crente que você define os seus valores espirituais, que é você quem define a sua conduta, alguma coisa está errada. A partir do momento que você encontra, se é um encontro real com Cristo, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida, você vai se sentir movido, forçado pela presença do Espírito Santo na sua vida a andar diferente, a obedecer à vontade de Deus. Não é como você quer, é como Deus quer. Não é a sua maneira, é a maneira de Deus. O encontro com Jesus promove isto. E nós vemos isso na vida, na experiência do apóstolo Paulo. Naquele contexto, antes desse encontro com Jesus, ele não perguntava a Deus se Deus estava de acordo com aquilo que ele fazia. Ele achava que Deus estava de acordo e ele fazia assim.
Muitos crentes, irmãos, vivem desse jeito. Fazem as coisas como eles querem fazer, e acham que Deus está de acordo. Paulo pensava assim. Ele não perguntava se Deus estava de acordo, se aprovava os seus conceitos, se aprovava as suas práticas religiosas, sua conduta espiritual. Ele simplesmente agia. Muito crente vive assim. Não se questiona, será que é assim que Deus quer? Ou será que é assim que eu quero? Será que Deus está satisfeito com esse meu modo de caminhar, de viver, de avaliar? Nós não perguntamos, nós simplesmente achamos que Deus está de acordo e vamos caminhando. Era assim que Paulo vivia. Se considerando um religioso excelente, obediente a Deus, fiel, zeloso, era assim que ele se sentia, como muitos de nós nos sentíamos, sem nos preocupar. O que Deus pensa sobre isso que eu penso? O que Deus pensa sobre a minha avaliação dessa situação? O que Deus pensa sobre o meu julgamento nisto ou naquilo? Nós simplesmente julgamos, pensamos, decidimos e achamos, contamos nisso com a aprovação de Deus. Paulo vivia assim. Isso fica evidente à luz das suas palavras no versículo 9. No versículo 9, bom, primeiro ele começa lá no versículo já anterior, se defendendo, dizendo que está sendo julgado por causa da esperança, e aqui no verso 9 ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. A mim me parecia. Muitos caminham assim, vivem um cristianismo, a mim me parece. A mim me parece que isso está bom. A mim me parece que o modo como eu estou servindo a Deus é bom, mas é o a mim me parece. E como parece para Deus? O que Deus pensa do modo que a mim me parece bom? Paulo vivia assim, a mim me parecia. Curiosamente, muitos vivem assim, servem a Deus como melhor lhe parecem, frequentam a igreja como melhor lhe parecem, criam os filhos como melhor lhe parecem, tratam os irmãos como melhor lhe parecem, vivem um cristianismo como melhor lhe parece. Isso Paulo fazia, e fazia muito bem. Fazia cheio de razão, se defendia sua consciência com isso. Viver um cristianismo como melhor me parece, revela a falta da mais expressiva evidência que experimentam aqueles que têm o encontro real com Cristo. Reconhecimento de que Ele é o Senhor e que a Ele nós devemos total e absoluta obediência. Não é o que eu quero, que é importante, é o que Ele quer. Não o que a mim me parece que é importante, é o que parece para Ele, é o que é para Ele. Observem que a primeira reação de Paulo nesse encontro com o Senhor, a primeira reação dele está aqui registrada nos versos 14 e 15, ele relata assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz em língua hebraica, que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares, bater em damor, soco em ponta de faca, recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ali Paulo já sentiu, ali Paulo já experimentou uma completa mudança na sua vida. Quem és tu, Senhor? Ter Jesus como o Senhor da vida é a base da nossa fé.
E ter Jesus como Senhor da nossa vida implica em obediência. Num dos textos dos evangelhos, ele diz assim para o povo, vós, e para todos, vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Sabe por que a gente não faz o que ele manda muitas vezes? Porque a nós nos parece que o nosso meio também é aceitável, que a nossa forma também é aprovada. Deixa de a mim me parece. A sua experiência fez com que o seu caminhar como a mim me parece passasse a ser coisa do passado. Veja que no verso 9 nós lemos, mas repare o tempo verbal aqui, né? Ele diz assim, na verdade, a mim me parecia, não é mais assim agora. Ele já não vive, quando ele está fazendo essa defesa, ele já não vive mais como melhor parecia para ele. Isso ficou uma coisa do passado. Tem crente que continua vivendo como melhor lhe parece. Não, Deus quer assim. Ah, mas para mim também é assim. Acho que está bom. Ah, Deus quer isso. Ah, mas para mim também esse jeitinho aqui também está aprovado. Isso é viver como a mim, como melhor me parece a mim. Só o encontro real com Jesus pode produzir em nós uma atitude de submissão e obediência a Deus. Só um encontro real vai fazer com que a minha vida, eu me negue por amor a Cristo. Com que eu rejeite os meus princípios por amor a Cristo. Com que eu abra a mão dos meus valores, por amor aos valores do Senhor. Só um encontro real vai fazer isso. Senão eu vou continuar vivendo como melhor me parece. Mais que isso, um encontro real com Jesus, além de me levar a uma atitude de submissão, de obediência a Deus, vai me trazer uma compreensão correta dos valores espirituais. A maior barreira entre Saulo, o fariseu, e os cristãos eram as suas convicções religiosas. Era a maior barreira dele. Para ele, tudo que ele cria, os valores, suas atitudes, pareciam certas demais para ele refletir acerca disso, para ele considerar a possibilidade de estar errado. Nós levamos a nossa vida do nosso jeito, mesmo a vida cristã do nosso jeito, e parece isso que está tão certo, que eu nem considero a possibilidade de estar errado. Não consideramos sobre isso. Estamos tão certos que estamos certos, que não paramos para considerar. Será? Será que é assim mesmo que eu devo servir a Deus? Será que Deus está se agradando mesmo da forma como eu vivo a minha fé? Será que Deus está se agradando do nível de envolvimento com a sua obra que eu estou tendo? Será que Deus está se agradando? Ah, está agradando a mim, eu estou satisfeito com isso. Mas e Deus? E o meu Senhor? O Senhor da minha vida? O encontro real com Cristo nos leva a avaliar essas questões, a nos preocupar com estas coisas. Para ele estava certo demais que estava certo, ele estava seguro para ele avaliar a possibilidade de estar errado. Esse modo de pensar é um dos maiores obstáculos para que mudanças importantes venham a acontecer na nossa vida espiritual. Nós estamos tão certos que estamos certos, por que eu vou refletir sobre isso? Há anos, há décadas que eu sirvo desse jeito, por que eu vou refletir sobre isso? Por vezes nós também estamos certos, assim que nem ele, do mesmo modo que Paulo, que do modo, a intensidade, a dedicação que fazemos é corretos.
é suficiente, Deus está satisfeito, e não paramos para considerar: será que Deus não espera mais de mim? Será que o meu Senhor não requer mais de mim? Será que eu tendo possibilidade de fazer muito mais e eu não tenho feito, será que Deus está desconsiderando isso? Esta forma de pensar não gera mudanças, não gera transformação, não gera nós experimentarmos algo novo na nossa vida, porque nós não queremos considerar essas coisas. E isso nos leva a uma situação muito delicada: estagnação espiritual. Crentes que não melhoram, que não evoluem, que não experimentam mais mudanças. Parece que tudo que tinha que acontecer, tudo que tinha que fazer, tudo que tinha que viver, tudo que tinha que aprender, já está consumado. É o que por vezes se vê nas igrejas, nas nossas vidas, na vida de muitos cristãos que estão prosperando em muita coisa, crescendo em muita coisa, mas espiritualmente estagnados. Não experimentam mais nada de novo e nem vão experimentar, porque eles não estão satisfeitos com aquilo que eles têm vivido. A prática religiosa de Paulo era reconhecida, a maneira como ele vivia. Todo mundo admirava ele. Os versos 4 e 5, ele diz aqui: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Em outro texto, na carta aos Gálatas, ele diz: eu já na minha mocidade avantajava-me a muitos. Religiosidade. Ele era capaz de dar a própria vida pelas suas convicções religiosas. Nos versos 9 a 11, por causa delas, diz aqui: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei a muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Pode matar. Convicções religiosas. Era o que ele tinha, era o que ele vivia. No verso 11 ele declara: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele achava que estava certo. Muito crente acha que está vivendo certo. Não tenho por que refletir sobre isso. Não tenho por que pensar diferente, não tenho por que considerar sobre a minha vida, sobre o modo de servir a Deus, porque eu já estou satisfeito. Você está. Paulo estava. Mas Deus não estava. Deus não estava satisfeito. Ele era incansável. Com estes intuitos, diz o verso 12, parti de Damasco para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Foi para Damasco, estava indo lá para prender mais alguns cristãos, quem sabe aprovar a morte de outros, como aprovou a morte de Estevão, para fazê-los blasfemar, para prendê-los nas prisões. Era assim que ele estava indo, ele era admirado. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 14, Gálatas 4, capítulo 1, verso 14, ele diz assim, aquele texto que eu mencionei: e na minha nação
quanto ao judaísmo, Gálatas 1,14, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Paulo vivia uma vida religiosa que para ele parecia suficiente, mas apesar de tudo, ele precisava ter um encontro com Jesus. Apesar de toda a sua religiosidade, ele precisava ter um encontro com Cristo. Sem isto, ele não obedeceria à vontade de Deus, nem teria uma compreensão correta dos valores espirituais. Na verdade, só assim pôde descobrir que, apesar de admirada a sua conduta, ele pôde descobrir que ele não tinha compreensão de fato daquilo que ele deveria compreender. A sua compreensão religiosa, ele não entendia que estava errado. Ele estava cego. Ele não entendia que tudo aquilo que ele fazia, que ele vivia, não tinha valor. Quando ele escreve na sua carta aos Filipenses, ele menciona isto, Filipenses 3, 7, 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O encontro com Cristo transformou a sua vida. Tem que transformar a nossa também. E tem que continuar, pela presença do Espírito Santo em nós, tem que continuar transformando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, não é nasceu e acabou, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando será o dia perfeito? Na presença de Deus. Até lá, nós temos muitas transformações, muitas mudanças que experimentar na nossa vida. Esse encontro com Jesus transformou completamente a vida de Saulo, mudou. É triste às vezes nós olharmos para a nossa vida e vermos que há muito não há mudanças. Finalmente, esse encontro com Jesus, que foi real, o levou a viver um testemunho aprovado por Deus. Antes ele tinha um testemunho aprovado pela grande maioria. A grande maioria eram judeus. A grande maioria eram religiosos fervorosos. Ele tinha essa admiração, ele tinha esse apoio. Mas o encontro real com Jesus que ele teve o levou a viver diferente, a ter um testemunho aprovado, não pelos homens, porque pelos homens ele continuou sendo perseguido pelos judeus, depois foi perseguido pelos judeus que se converteram cristãos, e ele foi sempre sendo acuado pelos gentios. Paulo não podia não ser uma pessoa disposta a viver deliberadamente caminhando contra a vontade de Deus. Mas até aquele dia, até esse encontro com o Senhor, no caminho de Damasco, era isso que ele fazia. Era isso que ele fazia, andando contra a vontade de Deus. Antes ele confiava no seu zelo, na sua prática religiosa, a ponto de perseguir e torturar cristãos, convicto que ele tinha a aprovação de Deus. Para ele era aquilo que ele fazia porque Deus queria que ele fizesse aquilo. Mas agora, após esse encontro, tudo muda na vida dele. Agora ele tolera, ele suporta, ele sofre por causa de Jesus. O Jesus a quem ele perseguia. Antes ele dava as ordens, agora ele se submete, sem se importar com os riscos, com o esforço, com as lutas, com as ameaças de morte.
contanto que ele estivesse agradando a Deus. Nos versos 19 a 21, ele diz assim ao rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu entendi esse encontro mudou a minha vida, esse encontro me transformou, esse encontro trouxe um novo ritmo, trouxe um novo objetivo para mim, e eu não fui desobediente, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele passou a viver agora para Jesus. E ele passou a testemunhar. Se antes a vida dele, o testemunho dele era aprovado pelos judeus, pelas autoridades, agora ele tinha o seu testemunho de vida aprovado pelo próprio Deus. Com certeza reprovado pelos judeus, reprovado pelos gentios, porque ele incomodava. Alguns cristãos judeus convertidos não entendiam aquilo que ele estava ensinando, mas ele tinha o agrado de Deus. Agora ele se submetia, ele se sujeitava a Deus. Agora é do modo como Deus aprova que ele quer viver. Aqui nos versos 22 e 23, ainda desse texto, ele diz assim: ele era perseguido, queriam matá-lo, etc. Mas no 22 e 23 ele diz: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas de Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele agora é uma testemunha aprovada por Deus. Um encontro real com o Senhor promoveu isso na vida dele. Nesse diálogo nós vemos aqui, ele aqui a partir do verso 24, as palavras de Festo, né? Festo interrompe: Paulo, você está louco. A transformação de Deus na vida do homem às vezes é mal interpretada, né? Você não está batendo bem da cabeça. Hoje um irmão estava testemunhando de manhã sobre a vida dele, uma transformação que ele experimentou, e ele teve uma vida diferente quando não conhecia Cristo. E hoje, quando ele volta lá na pessoa que fazia tratamento psiquiátrico dele, e ele volta, mas vai diferente, esse psiquiatra falou para ele assim: não, você não é esse que estão dizendo aí. O psiquiatra não conseguia entender, e não vai entender se não conhecer a Cristo, que Deus transformou a vida dele. É por isso que ele não é mais aquela pessoa. Mas para o psiquiatra ele dizia assim: você não é isso que você está dizendo que por aí que é. Como quem diz, você está enganando. Não é possível que você tenha mudado tanto. Não é possível que você deixou de ser aquilo que você era. Paulo também sentiu isso. Quando ele chegou lá em Jerusalém, depois do seu encontro com o Senhor, os cristãos não aceitaram. Não, que isso? Não, esse não. Quando Deus falou, quando o Senhor disse para Ananias, logo em seguida desse encontro, falou para Ananias que fosse até a rua direita, e que lá ele ia encontrar Saulo, e que ele devia orar por Saulo, e que Saulo já estava esperando, Ananias falou: Senhor, eu tenho ouvido dele, acho que não é bem isso não, é melhor não mexer com esse homem. Ele havia sido transformado. Depois ele chega em Jerusalém, os cristãos todos ficam preocupados. Olha, Saulo transformado? Saulo mudou? Ninguém acreditava. Ele enfrentou tudo isto. E Festo diz para ele: você está louco, Paulo. A tua ciência, a tua inteligência está te fazendo mal, está fazendo você delirar.
O encontro real com Jesus transforma mesmo. Tem que transformar. Porque se não transforma, algo não está correto, algo não está batendo. O encontro real com Jesus nos leva a obedecer a Deus. Nos leva a obedecer a Deus. Nos ensina os valores espirituais corretos. Nos leva a testemunhar daquilo que Ele fez na nossa vida. E é isso que nós vemos na vida de Paulo aqui, nesse texto que nós lemos. Que nós possamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, de mudanças. Você precisa, eu preciso. Quantas mudanças eu preciso na minha vida? Quantas coisas têm que mudar? Não são fáceis, mas nós precisamos. E nós podemos, pela graça e pelo poder do Senhor. Muitas coisas podem mudar na nossa vida. Nosso modo de servir a Deus pode ser muito mais intenso do que é, muito mais intenso do que é. Nosso zelo, nossa dedicação pode ser muito maior do que tem sido. Mas se eu me der por satisfeito como eu estou vivendo, jamais vou experimentar coisas novas. Jamais. A transformação de Paulo é um desafio para nós. Paulo, posteriormente, ele que vivia intensamente a vida dele, os valores dele, posteriormente ele já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E essa mesma experiência que Paulo teve, nós podemos ter também. É importante que nós sempre estejamos refletindo é grave, refletindo sobre a nossa vida com Deus. O que pode mudar na minha vida? Vamos começar mais um ano aí. Muita gente fala, olha, espero mudanças no novo ano, né? Muda a sua vida. Não espera a mudança do governo, não. Muda a sua vida. E nem espera chegar o dia 31 para o dia 1º. Muda hoje. Começa a viver diferente. Faça coisas para Deus que você nunca fez. Faça coisas novas. Porque Deus é digno. Ele é o Senhor da sua vida. Ele te comprou com o sangue do próprio Filho. Ele é digno de tudo. Faça coisas novas para o Senhor. Viva diferente. Seja mais fiel, mais dedicado, mais zeloso, mais envolvido, mais prestativo, mais amoroso. Que Deus nos ajude. Vamos